Meus amigos, Abelão de saída do Vasco da Gama, isso mesmo. Abel teve uma discussão, um atrito aí com integrantes aí da SAF Vasco após o jogo contra o Atlético e olha, clima pesado aí nos vestiários do Vasco da Gama. E a gente vai falar também muito sobre o jogo de ontem, envolvendo Vasco da Gama e Atlético, perdão, Vasco da Gama e Tupi. Atlético já foi aquele vexame. Ontem, quem estava no CT Moacir Barbosa acompanhando o jogo disse que o resultado foi muito mentiroso. Se não fosse o Ivan, a situação poderia ter ficado complicada. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre a situação aqui envolvendo reforços, certo? Então eu peço a você, encarecidamente, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal, para nos ajudar a ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Em determinados momentos, eu vou olhar para cima para eu poder seguir a nossa pauta aqui. O Vasco ontem fez um jogo contra o Tupi lá no CT Moacir Barbosa. Eu conversando com algumas pessoas, o pessoal falou assim, olha, Laureano, foi 5-1, mas o resultado não traduz o que foi o jogo. O Vasco não se comportou tão bem assim e o goleiro fez a diferença. O Ivan ontem fez um partidaço, está pedindo passagem e a situação poderia ficar estreita se o Ivan não tivesse no gol ontem. Outra coisa, o goleiro do Tupi entregou aí uns 3 gols aí para o Vasco da Gama. Então, a gente fica muito preocupado. Eu, na minha opinião, achei um desperdício, porque a gente está no momento aí próximo do Campeonato Brasileiro. O Vasco colocar um time inteiramente reserva, eu acho que não acrescenta em nada. O Vasco poderia ter entrado com o time titular e feito as substituições no segundo tempo. Mudanças a gente deve ter no time do Vasco da Gama para o jogo aí contra a equipe da Portuguesa da Ilha, que vai acontecer no próximo sábado, certo? No CT Moacir Barbosa. A gente deve ter mudanças aí significativas no time do Vasco da Gama, como a entrada aí do André. Perdão, a entrada aí do Ivan no time do Vasco. E o seguinte, pessoal, chamou a atenção o fato do Nenê ter sido reserva do reserva nessa partida. O Nenê está muito chateado, muito aborrecido com o tratamento que ele vem tendo aí pela SAF do Vasco da Gama. Você dá para um jogador que nos últimos 10 anos, na minha opinião, foi o maior jogador que passou aqui pelo Vasco da Gama, você oferecer um cargo aí de diretor, isso fizeram pelo Léo Matos, né? E outro, vamos falar aqui de reforço. Se o Vasco tivesse contratando aí o Arrascaeta, o Scarpa, se o Vasco tivesse contratando o Terãs, tudo bem, a gente não ia precisar do Nenê. Mas ontem, por exemplo, a gente toma conhecimento que o Vasco da Gama está interessado no Emerson Urso, gente. Isso é uma vergonha. Então, o Vasco teve aí um lucro, para vocês terem ideia. O Vasco teve um lucro aí, a 777 Parques, nesses 2 meses, de 5 milhões e 600 mil de bilheteria, certo? O torcedor vai lá, apoia, lota Maracanã, lota São Januário. E o seguinte, cara, você não ter o direito de ter um time bom, é chato isso. É muito chato. A
entrou 5 milhões e 600 mil reais. O que foi feito com esse dinheiro? Agora a gente está querendo jogador de Atlético, a janela fechou ontem, não chega mais ninguém aí, e a gente vai ficar 3 meses possivelmente com esse time. Quem tem jogador bom não vai liberar agora. Erro total de planejamento. Olha, esses caras tratam o Vasco de qualquer jeito. 5 milhões e 600 mil que entrou de bilheteria e o Vasco está tentando trazer Emerson Moço. Agora, o seguinte, pessoal, a gente toma conhecimento agora na parte da manhã também que o Vasco solicitou o Maracanã para a segunda rodada aí contra o Palmeiras. Erro. Campeonato brasileiro, a gente não pode ficar pensando só em dinheiro. A única forma do Vasco igualar o futebol com o Palmeiras hoje, tá, é fazendo de São Januário um caldeirão. Maracanã é campo neutro aí e o Vasco está pisando na bola de colocar esse jogo no Maracanã contra o Palmeiras, que o Palmeiras vai agradecer. Muito obrigado aí por jogar no Maracanã, certo? A 777 Partners não está pensando aí no Vasco da Gama, certo? Está pensando tão somente em dinheiro. E aí o que acontece? Ontem a gente teve uma notícia, quando a gente estava fazendo a live, e foi confirmada lá pelo Alô Turma, o seguinte: o Abelão teve um atrito muito forte com o Paulo Brax após o jogo aí contra a equipe do Atlético. O Abelão criticou os jogadores do Vasco da Gama pela sua postura no vestiário. Os jogadores não aceitaram muito bem, se viraram aí contra o Abelão, tentaram colocar a culpa no Maurício Barbieri. O Abel saiu aí em defesa do Barbieri. O Abel, que tem falado aí bastante em nome da SAF, enquanto os covardes Luiz Melo e também o nosso Paulo Brax se cala, certo? Então é o seguinte, o Abelão está sem clima aí e pode até sair aí do Vasco da Gama. A gente já tinha falado sobre essa situação do Barbieri há 2 dias atrás, que o Barbieri está na corda bamba e o Abel não está gostando do tratamento que a 777 Partners está dando ao Vasco da Gama. Porque o Abel, quando veio, foi prometido para o Abel um time competitivo, para que o treinador pudesse trabalhar tranquilo. E o que a gente está vendo aí é um time que a gente tem muitas dúvidas daquilo que pode apresentar. Um time que começou muito bem o Campeonato Carioca, né? Que deu uma esperança para o torcedor do Vasco nos clássicos, mas um time aí onde o Maurício Barbieri perdeu a mão, certo? Onde quem escala é empresário, quem escala aí não é o Barbieri, e a gente pode ter aí o Abel que pegou. Laureano, qual a importância do Abel? O Abel pegou o telefone, por exemplo, ele trouxe o Léo Pelé para o Vasco. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo aí nos Gigantes da Colina. A 777 Partners hoje é uma catástrofe no Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção e é nesse clima que a gente vai aí para o jogo contra o Atlético daqui a 12 dias. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!